Olá, pessoal. Desculpem aí o atraso da nossa live de hoje. Aqui hoje, como está sendo a primeira live direto do YouTube, então acabou que tive aqui uns probleminhas aqui, principalmente no áudio. Bem na hora de começar, o meu computador aqui deu um problema de ter que reiniciar e para poder reiniciar aí com problemas no receptor, transmissão de áudio. Foi uma loucura aqui, mas graças a Deus com um pequeno atraso aí, mas deu certo. Boa noite aqui, primeiro a todos, né? Quero falar que a live vai estar gravada aqui, então depois vocês podem assistir. Depois eu vou tentar subir ela lá no canal do Instagram também. Porém, o principal local das lives agora vai ser aqui no canal do YouTube, tá bom? Peço perdão aí mais uma vez pelo atraso. Só chamar o pessoal aqui. Boa noite, Larissa. Boa noite, Cristiane. Cristiane foi a primeira a chegar. Um beijão aí para as duas parceironas que sempre estão aí com a gente, né? No Instituto Fama, lá nos cursos presenciais, sempre estão comigo aqui nas lives. Hoje a live vai ser sobre um tema bem legal, tá bom? Algo muito importante, todos têm que saber isso aí. A gente ouve muita coisa, e acaba se perdendo, né? São tantas informações que às vezes a gente não sabe o que está certo, o que está errado. Eu, mais uma vez, vou entrar aqui num aspecto de sempre passar para vocês o que é o mais importante, né? Falando aí sobre fisiologia, anatomia e farmacologia. Não impondo nada, fazendo você construir o seu conhecimento. Bom? Então, isso é que é o mais importante, é você construir o seu conhecimento. Então, quero chamar todos aí que estão na live aqui do Instagram para poder correr lá pro YouTube, pro canal Dr. Matheus Macedo, que é lá que vai rolar a live, que vai rolar a aula, bem melhor de assistir, com a tela cheia aí do celular. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço para quem está aqui no Instagram e corre lá pro canal do YouTube Dr. Matheus Macedo Cursos. Estou encerrando aqui e vamos começar aí a nossa aula de hoje, pessoal. Só o pessoal que está lá no Instagram vir para cá. Prontinho, pessoal. Vamos começar então a nossa aula aqui. Mais uma vez, peço desculpa. Então, vamos lá, né? Beber uma aguinha aqui, porque esse negócio deu até suador na gente aqui, viu? Em mim, né? E tendo que resolver tudo aqui, quero agradecer o Daniel, que foi quem me ajudou aqui a resolver os problemas aqui. Vamos lá. Então, todas as perguntas, manda lá no chat que a gente vai responder, tá bom? A pergunta de hoje vai ser respondida hoje, quem sabe vir até uma aula de um próximo capítulo. Mas vamos lá, pessoal. Então, tem repercutido muito aí essa foto que está na tela, que vocês estão vendo nos últimos dias, que é a foto do caso da Digital Influence, né, a norte-americana. Tem milhões de seguidores aí, que é a Whitney Boa. Tem aí o arroba dela, que vocês podem acompanhar tudo que ela está fazendo para poder melhorar. E isso assustou muita gente. Peraí, será que isso vai acontecer com o meu paciente? Será que eu corro risco disso acontecer comigo? E assim, não só assustou os profissionais, mas assustou os pacientes também.
muitos pacientes, nossa, mas e se acontecer comigo? Como que eu vou fazer? O que vai acontecer? Doutora, você sabe como resolver o problema? E muitas pessoas estão acompanhando o que ela está fazendo lá. Muitas coisas vocês vão ver aqui que são de resultados bons, mas teriam coisas melhores para serem feitas. E a gente vai estudar isso aqui agora com bastante conhecimento clínico, anatômico, fisiológico e farmacológico, tá bom, pessoal? Sem enrolação, sabendo tudo, tintim por tintim, o que acontece, tá bom? E como que acontece, por que acontece. Então tá aí, ó, a fotinha dela, como que foi que aconteceu, né? Tá aí o primeiro dia, segundo dia, como que foi acontecendo, né? Terceiro, quarto, quinto, e aí o negócio foi só desandando. Então, quer dizer assim, na verdade, isso aí foi quando começou os resultados, né? Não foi no primeiro dia após a aplicação. Primeiro dia, quando ela começou a ver os resultados, então aí deve ter sido em torno aí de 7 a 10 dias, a 13 dias, né? Ela começou a ver os resultados e aí foi essa evolução. A gente nota aí que, inclusive, atingiu não só a região dos olhos, né? A gente pode ver aqui que ela ficou com uma pálpebra, que a pálpebra direita teve uma aplicação errada, onde colocou a toxina na pálpebra direita, e aí essa pálpebra caiu, ficou fechada, ela perdeu o poder de abrir os olhos, e a outra ficou exageradamente aberta, então ela não conseguia nem piscar os olhos facilmente. Então a gente pode depois discutir o porquê que houve esse erro, tá bom? A gente pode numa próxima live aí ver o porquê que aconteceu esse erro. Muitas vezes é porque se aproximou muito da órbita dos olhos, excesso de quantidade de toxina, tá bom? Pode ter sido ocasionado por tentar pegar o músculo corrugador aqui, muito baixo também. Então, assim, a gente pode discutir depois as inúmeras possibilidades disso acontecer. Hoje a gente vai discutir como resolver o problema. Porque não ter o problema, acredito que a maior parte das pessoas já saibam, mas às vezes a pessoa pode ter uma diferença anatômica, né, uma anomia anatômica, ela pode ter aí uma série de problemas, né? A gente pode acontecer com o paciente. E esse paciente chegar para você 10 dias depois, 15 dias depois, com esse grau de problema. E aí o que eu vou fazer? Eu falo que o principal coisa que a gente tem que saber, a principal importância, não é talvez saber fazer com qualidade. Fazer com qualidade é muito importante. Mas eu acho que é mais importante saber resolver qualquer problema que você tiver. Eu sei, eu faço preenchimento, eu sei que é para me colocar hialuronidase. Não, hialuronidase nem sempre é o primeiro passo. A gente tem várias outras situações primeiro do que a hialuronidase. Então, assim, hialuronidase, eu fui uma das primeiras pessoas que estudou sobre ela e começou a utilizar ela na reversão do ácido hialurônico, e depois disso o conhecimento foi se expandindo, né? Isso aí desde lá de 2011, 2012, mais ou menos, eu comecei com esses estudos e passando para vários colegas que começaram a ensinar também, e sempre com vários casos de sucesso, só que existem outras maneiras também. Hoje a gente vai falar especificamente da toxina botulínica, tá bom? Então, quando acontecer isso na clínica de vocês, como que vocês vão resolver esse problema? Deixa eu só dar uma mudadinha aqui, pessoal, rapidinho aqui, ó. Rapidinho, porque a minha... Não precisa sair, vai voltar, calma aí. Prontinho. Já voltamos aqui. Prontinho. Acho que vai ficar melhor agora. Porque a minha imagem vai ficar menor, não vai ficar ali tão em cima
da parte escrita. Ficou bem melhor, né, pessoal? Estou vendo ali que ficou bem melhor. Então, então a gente tem, né, alguns procedimentos para tentar reverter a ação da toxina botulínica. Porém, isso não é tão fácil. A gente já vai entender como que acontece a ação da toxina botulínica. Acredito que a maior parte de vocês já sabe, mas eu vou explicar de novo. Mas a gente tem que tentar reverter. E é diferente. O pessoal pensa assim, eu vou reverter toxina igual ácido hialurônico. Eu já entro com compressa morna, massagem, hialuronidase e reverto na hora. Não. Assim como é diferente a aplicação também. Você aplica o ácido hialurônico e na hora você já vê diferença no paciente. Toxina não. Toxina, digamos que é fé. Né? A gente tem que acreditar no que vai acontecer. Porque a gente aplica gotinhas de soro ali com toxina no paciente e espera que isso aí dê um resultado satisfatório. Só que a gente começa a ver resultados aí a partir de 48 horas, resultados melhores com 7 dias, resultado total com 13 dias. Né? Em alguns casos pode chegar aí resultado total até 24 dias. Então, assim, a gente tem que esperar acontecer o resultado. Assim como a reversão da toxina, ela não é imediata, ela é dependente de tempo. O que a gente faz? A gente só acelera esse tempo. A toxina botulínica ela vai demorar, vai atuar no seu paciente, né, de 3 a 6 meses. Esse é o tempo de durabilidade dela. Em alguns casos pode ser um pouquinho mais. Em casos de pacientes que sejam atletas, que tomem algum tipo de medicação, pode ser um pouquinho menos, porém, a média é essa, de 3 a 6 meses. O que a gente vai fazer com a tentativa de reversão da toxina? Acelerar esse tempo. Conseguir que o paciente volte a ter movimentos, volte a ter a sua anatomia natural com menos tempo, com 15 dias, 20 dias, 30 dias, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente não consegue reverter de imediato. E é isso que acontece, onde muitas pessoas acabam falando, a toxina ela não tem reversão. Tem sim. Você acelera esse processo. Você faz o efeito dela acabar mais rápido. Para que você retire aquele problema que você teve. Mas não é uma coisa imediata. Apliquei, o paciente no outro dia já está bom. Não. Ela é corpo dependente, ela é biológica. A gente tem que fazer a biologia do paciente funcionar, que é o que está escrito aqui logo abaixo. A realização de procedimentos que acelerem a resposta biológica de produção de novos receptores da placa motora. Professor, mas eu escutei falar que isso não existe. Eu escutei alguém falar que é tudo balela, tudo que várias pessoas falaram. É igual a gente está escutando aí, né? Tem pessoas já discutindo aí até a evolução, né, de Darwin, sei lá, né? Então a gente tem que pensar pela gente mesmo, estudar o que várias pessoas já falaram fisiologicamente, biologicamente, farmacologicamente, e aí a gente vai construir o nosso conhecimento e entender o que é verdade, ao invés de só escutar uma pessoa. Porque sim, quando você fala que é impossível acelerar a resposta biológica de produção de novos receptores na placa motora, você simplesmente acabou com uma das áreas da saúde aí que são importantíssimas, que são uma das mais antigas, que é o princípio da fisioterapia. Quando você tem qualquer problema correlacionado aí a problemas motores, você vai fazer fisioterapia. Por quê? A fisioterapia, ela através de cargas aí, de contração muscular, cargas elétricas e uma série de outras coisas, elas vão gerar estímulo no organismo, nos axônios, na placa motora, para que você tenha novos receptores, para que você tenha novas vesículas, vesículas de substâncias que a gente já vai falar,
e para que isso volte a ter resultado. Então, uma pessoa que tem uma paralisia, que é muito comum acontecer, e está tendo muitos casos aí por causa da Covid, viu, pessoal? Que é a paralisia de Bell. É quando o vírus ele ataca uma inervação facial do paciente. É uma das mais comuns, acontece por sinusite, por rinite, por resfriado, dor de garganta, uma série de coisas pode causar paralisia de Bell, e metade da face do paciente tem paralisia mesmo, parece que a pessoa teve um AVC, para de mexer. Em alguns casos é totalmente reversível, em outros casos não. E o que acelera essa recuperação? Fisioterapia. A pessoa fazer fisioterapia, tomar alguns fármacos que vai acelerar para que tenha recuperação dessa inervação, dessa placa motora, e assim da bainha de melanina ali, né? E assim volte a ter movimentos, que é o princípio que a gente vai utilizar para a nossa toxina. Então, falar que não existe reversão para a toxina é matar a fisioterapia. Isso é um crime, né, digamos assim. Existe sim. Só que do mesmo jeito que você tem um problema, que você parte por uma fisioterapia para poder recuperar um movimento, isso é gradativo, é demorado, não é de uma vez, a reversão da toxina é assim também. Ela não é instantânea. A gente vai fazendo procedimentos, vai recuperando essa inervação, essa placa motora, para que o músculo tenha respostas biológicas e assim volte a ter movimentos, volte a ter contração muscular na região, ok? Então aí, para poder fazer isso, a gente tem aí basicamente cinco terapias, né, digamos assim. A gente tem então radiofrequência, a gente já vai falar mais sobre ela, tá bom? A gente tem aí correntes, igual a corrente russa, corrente Austen, que é as que eu acho melhor, mas tem o TENS também, que é bem legal, mas a russa e a Austen eu acho que seria melhor, né, nessa situação. Temos a carboxiterapia, tá bom? A aplicação de laser vermelho ou o âmbar, que vão ter ação ali também bem legal, pessoal adora laser, tá bom? Laser tem uma ação bem legal para isso. Verdade, todo mundo aí que trabalha com procedimentos estéticos em geral. Aqui eu estou falando em geral porque pode ser tanto facial quanto corporal. É importantíssimo ter um equipamento de laser no seu consultório, que isso aí vai te dar mais segurança para trabalhar com tudo. A aplicação de fármacos como anti-inflamatórios ou precursores do sistema nervoso central. A gente vai ter que utilizar substâncias que atuem diretamente no sistema nervoso central ou que sejam anti-inflamatórios. Não se tem uma resposta exata por que os anti-inflamatórios agem em cima da toxina botulínica, tá bom? Você não tem uma resposta exata sobre isso, mas todo mundo sabe aí, por dados clínicos, né, digamos assim, que a pessoa que utiliza anti-inflamatório, a toxina ela acaba mais rápido o seu efeito, a sua efetividade no organismo, ela diminui, tá bom? Então, assim, são substâncias que podem ser utilizadas aí para isso. Quero mandar um beijão aqui também para Daisy. Daisy, tudo bem? A Daisy é professora lá no Instituto Fama, super querida pela gente lá, nosso braço direito lá também. Mandar um abraço aí para Shirley, que falou, aconteceu comigo. Então isso aqui está sendo muito importante para você, né, Shirley? Para Lúcia Maria Lessa também, um abraço. Para Karine Rodrigues, bem. Vamos continuar aqui. Então, como que funciona, pessoal, a ação da toxina no nosso organismo? Para a gente poder ter movimento, o que acontece? Aconteceu alguma coisa aqui? Calma aí, pessoal. Deixa aqui. Pronto.
Para a gente poder ter movimento, tem que ter uma resposta do nosso organismo. Como que é isso? Nosso organismo tem milhões de vesículas repletas ali, entre várias substâncias, mas aqui em maior quantidade, chega a ser aí, quase que 100% dessa vesícula, é a substância que é a acetilcolina. Tanto que, quanto mais velho a gente fica, a gente produz menos vesículas com acetilcolina, automaticamente é por isso que os nossos movimentos vão ficando debilitados. E o que acontece para a gente poder ter o movimento? Essa vesícula, que está repleta de acetilcolina, que é o que a gente está vendo aqui, ó, na tela. Deixa eu pegar a canetinha aqui para poder rabiscar. Então, essa vesícula aqui, ó, que está cheia de acetilcolina aqui dentro, tá bom? A partir do momento que a gente quer fazer um movimento, o nosso organismo gera um impulso dessas vesículas aí para as ligações neurais, e aí elas vão fazer o seu músculo movimentar. Como que acontece isso? Essa vesícula, ela vai encontrar esse complexo aqui, ó, que é o complexo Snare. Esse complexo Snare, ele é como se fosse um vizinho, ele é o receptor, né? Ele é um receptor específico da vesícula é essa cápsulazinha aqui, que contém a acetilcolina. A partir do momento que ela faz uma ligação completa, ela consegue jogar a acetilcolina para dentro da placa motora, e aí ela vai chegar na parte neural e vai fazer com que tenha a resposta de ter o movimento. O que a nossa toxina faz? Nossa toxina, ela tem duas cadeias, a leve e a pesada, né? Como todo mundo sabe. A cadeia leve e a pesada, ela vai ser encapsulada no nosso organismo por uma vesícula, exatamente como acontece com a acetilcolina, vai ser jogada aqui na região da placa motora, e a nossa cadeia leve da toxina botulínica vai encontrar aqui o nosso complexo Snare, que esse complexo Snare, pessoal, são milhões e milhões de receptores, né? Receptores específicos. E aí, como se fosse um gramado, pensa num campo de futebol, todo gramado. Cada graminha ali é um receptor específico. A nossa toxina botulínica, ela vai vir como se fosse um cortador de grama. Ela vai vir e vai destruir, vai clivar aqui, ó, esse receptor. Automaticamente, ele destruído, ele não vai estar ali em pezinho para que tenha um encaixe perfeito ali da vesícula. Então, essa vesícula de acetilcolina, ela vai ficar aqui em cima da placa motora e não vai conseguir jogar a acetilcolina aqui para dentro da placa motora, onde ela vai fazer as ações neurais. O que isso vai acarretar? Vai acarretar que a nossa musculatura, que o nosso cérebro não vai ter uma resposta, né? Não vai dar um feedback para isso aqui. E qual que é esse feedback? A contração muscular, o movimento. Como não vai ter como não vai ter essa resposta, a musculatura fica parada. E por que acontece de durar de 3 a 6 meses? Porque depois de 3 meses, isso aqui, ó, vai brotando de novo. Vai começando a brotar aqui as Snare, as placas, os receptores Snare vão começando a brotar para todo lado aqui nessa placa. E por que demora tanto? E por que demora tanto tempo? E por que ele volta a brotar? Porque na medida que você vai gerando movimentos, essa região aqui da placa motora vai ficando repleta de vesículas cheias de acetilcolina. E quanto mais vesícula de acetilcolina tiver aqui, mais rápido o seu corpo vai fazer brotamento neural. E por que isso? Porque é um feedback. O seu corpo ele vai se regenerar.
A partir do momento que eu tenho uma região da placa que foi clivada os receptores e ela não está tendo movimento, e eu estou tendo um monte de vesícula de acetilcolina nessa região, o seu corpo ele vai dar um feedback, ele vai entender que tem um problema ali e vai começar o processo de regeneração, porque ele vai sempre regenerar. Então ele vai começar o processo de regeneração. Então, quanto mais eu tiver dessas vesículas aqui, mais rápido é essa regeneração. E é por isso que a gente faz fisioterapia. Porque se eu ficasse na minha casa lá à toa, sozinho, como se diz, na varanda, caboclo aberta, esperando a morte chegar, vai demorar muito mais tempo para me voltar a ter movimento. Assim é como uma pessoa que é hipercinética. A gente tem que colocar mais toxina, porque essa pessoa vai ter mais receptores nessa região e automaticamente vai faltar, vai sobrar alguns receptores desses aqui sem ser clivado. Então, pessoa hipercinética a gente coloca mais. E automaticamente, quem é hipercinético, a toxina volta mais rápido. Por quê? Porque essa pessoa tem uma maior carga de liberação de vesículas de acetilcolina que vão ficar aqui, que vão povoar toda essa região, né? Vão fazer uma aglomeração nessa região aqui, e isso vai fazer com que tenha um brotamento do complexo SNER mais rápido. Então, como que funciona como que funciona o processo de reversão da toxina? O processo da reversão da toxina é o processo biológico de acelerar o processo de brotamento neural da SNER25, tá bom? Então, é isso aí. Pessoal, quero pedir para vocês aí deixar o like no vídeo. Quem puder pegar o link aí e compartilhar com os colegas aí, compartilhar nos grupos para que as pessoas possam entrar aqui na nossa live, vai ser bem legal, tá bom? Fico agradecido aí com todos que puderem fazer isso, ou agora, ou depois compartilhar o vídeo aí com os colegas para que a gente possa estar cada vez fazendo lives melhores. E deixa o likezinho aí para mim, por favor. Então, dando continuidade aqui, pessoal, aonde que acontece isso aqui, dessa vesícula funcionar e jogar acetilcolina para dentro? Vou voltar para frente. Então, a acetilcolina, ela vai funcionar exatamente nesse ponto aqui, ó, de ligação neural. Tá bom? Os neurônios, eles não são encostados, eles têm essa distânciazinha de um para o outro, e isso aqui, ó, que é essa cadeia que acontece aqui, é como se fosse a ligação de um para o outro, passando a informação do que é para acontecer. Quando você impede que a acetilcolina seja transportada aqui para dentro, automaticamente você impede que o neurônio receba a informação de que é para gerar um movimento. Então você vai lá na placa motora, lá na musculatura, você vai cortar essa ligação neural, né, digamos assim, e automaticamente seu neurônio ele não vai receber essa informação de que é para gerar movimento. É exatamente por isso que a sua musculatura vai ficar paradinha, porque foi o seu neurônio lá no cérebro que não recebeu a informação. Automaticamente, se essa informação não chega aqui, ele não dá um feedback de volta para que o músculo frontal volte a levantar, para que o músculo orbicular dos olhos volte a contrair essa região. Então, é por isso que a toxina faz com que diminua os movimentos, porque ela vai cortar essa ligação neural exatamente nessa região aqui. Você não vai ter essa ligação. Então, quando eu começo a promover brotamento neural, eu começo novamente a ter vesículas de acetilcolina na região, vesículas de acetilcolina fazendo ligação completa e jogando a substância aqui para dentro para que você tenha
ligação neural e gere resposta. Tendo ligação neural, o neurônio vai receber a informação, vai dar o feedback, que é para quê? Para voltar a ter movimento aonde perdeu o movimento. E aí a gente tem as opções de tratamento, né, aí para a reversão da toxina botulínica. Quais que são essas opções? Reverter totalmente, acabar com a toxina botulínica ou atuar local diretamente numa região. Lembrando que se eu fizer atuação local somente, isso não significa que outras regiões também vão começar a responder mais rápido, tá bom? O que acontece? Quando eu faço aplicação local só aqui no orbicular dos olhos, o meu organismo vai estar tendo respostas e vai começar a gerar mais movimentos aqui nessa periferia. Por quê? Porque eu vou estar deixando essa região ali repleta de acetilcolina, que essas vesículas não estão sendo absorvidas, e vai começar a gerar movimento em outras regiões também, fazendo com que a toxina botulínica toda reverta mais rápido. Mandar um beijão aqui para Elaine também, professora lá no Instituto FAM, Elaine Del Valle, um beijão para você, super Elaine aí, com a gente também aqui. Então, o que acontece? Como que eu vou fazer então para poder fazer com que eu tenha, que eu deixe essa região aqui da parte neural repleta de vesículas de acetilcolina? Eu tenho que usar então o princípio da fisioterapia. Eu tenho que fazer com que tenha movimento naquela musculatura e que eu gere estímulos. E esses estímulos podem ser das fórmulas que eu falei antes. Então aqui eu tenho a vesícula repleta aqui então de acetilcolina, a minha região aqui da minha ligação aqui verdadeira vai estar novamente brotada, essas vesículas vão voltar a fazer ligação e jogar a acetilcolina aqui para dentro. Então, quanto mais povoado de vesículas cheias de acetilcolina estiver essa região, mais rápido eu vou ter brotamento neural na placa motora. Ah, Matheus, isso é possível? É lógico que é possível. A fisioterapia está aí por causa disso. A gente tem indústria farmacêutica que trabalha aí com medicações há anos. Exatamente para quê? Para aumentar o brotamento neural. E aí a gente fala de problemas de Alzheimer, problemas de Parkinson, todos trabalham na parte neural. Existem várias substâncias que podem ser trabalhadas aí na região neural. Pessoas que têm muito esquecimento, que esquecem muito, é porque tem pouca ligação neural. E aí a gente tem algumas substâncias, tipo cálcio, tipo colina, e aí a gente pode falar da fosfatidilcolina, que é uma substância que é ótima para o cérebro, para os nossos axônios, para a parte neural em geral, para quem é muito esquecido, ajuda muito mesmo. E aí, o legal da fosfatidilcolina é que ela é super top para emagrecer também, tá bom, pessoal? A fosfatidilcolina é uma substância assim, que ajuda muito a emagrecer, tá bom? Ela atua diretamente aí nas cadeias de lipídios do nosso organismo. Então, inclusive, como ela atua nas cadeias de lipídio, é por isso que ela tem ação neural, né? Porque a ação neural, tudo que é lipídico também está ali, né? Tem bastante ação ali. Então, fica a dica aí, ó. Muito esquecido, fosfatidilcolina, cálcio, magnésio, tá bom? Fosfatidilcolina aí, utiliza aí que aí você já pode utilizar ela para emagrecimento também. Coloca aí uns 100 miligramas de fosfatidilcolina, coloca aí uns 100 miligramas a 150 miligramas de cloreto de cálcio, e de magnésio pode colocar uns 200 miligramas aí, que vai ser bem legal, tá bom? Inclusive, igual eu falei, vai melhorar o cérebro e vai melhorar
também aí a parte de emagrecimento. E para as meninas, você pode colocar aí vitamina B6, 100 miligramas, junto desse complexo aí, que vai ajudar para quem tem muita TPM também. Bom, então, ó, várias dicas na live aí. A gente já saiu de reversão de toxina para emagrecimento e memória fraca. É isso que é legal. Mandar aqui um abraço para Maria Cristina, tá adorando a live, muito obrigado, fico feliz. Então vamos lá. Primeiro, opa, falhou aqui. Achei que não apareceu. Era para ter aqui, ó. Então, radiofrequência. Vou escrever aqui, ó. Radio. Com F só aqui, que é de radiofrequência, tá bom, pessoal? A radiofrequência, que é muito utilizada para reversão de toxina aí, que o pessoal fala muito dela, ela tem uma ação melhor na reversão do ácido hialurônico, numa reversão de um bioestimulador. No bioestimulador ela não vai reverter, ela vai acelerar o processo dele, fazendo com que ele não atinja todo o seu auge, né? E ele vai acabar mais rápido. Na reversão de fios de sustentação, que é fazer com que esse fio seja hidrolisado mais rápido, a radiofrequência vai aumentar e vai fazer isso, tá bom? Agora, para a toxina, pessoal, a radiofrequência ela trabalha mais com fontes de calor. Ela tem aí as frequências de rádio, mas é basicamente fontes de calor. Essas fontes de calor, elas vão ter maior ação na região ali de derme, ela vai ter uma ação na parte muscular, de melhorar a parte muscular. Por quê? Porque ela gera muito estímulo de síntese de colágeno e elastina. Porém, pouca ou quase nenhuma ação no sistema nervoso central. Então, pessoal, isso aí que a gente vê de falar, utiliza a radiofrequência para reversão de toxina, é a melhor maneira. Gente, muito fraco. Um aparelhinho de massagem que fica gerando massagem no local, talvez seja, tenha uma influência maior do que a radiofrequência, falando aí em reversão de toxina botulínica, tá bom? Lembrando que é igual eu falei, a pessoa de preenchimento, quer reverter preenchimento mais rápido, a radiofrequência também ajuda nisso aí, tá bom? Tô tendo problema com fios de sustentação, radiofrequência vai ajudar bastante, tá bom? Então, aí aqui, então, a gente tem aí, vou carimbar aqui, radiofrequência, resultado fraco para reversão de toxina botulínica. Vamos para o nosso próximo aí. Aí já saiu o título, ó. Corrente russa ou corrente Alcin. É igual eu falei, pode ter, tem outras correntes que podem ser utilizadas? Tem, mas eu gosto mais dessas aqui, elas têm uma ação bem no músculo mesmo, de fazer o músculo movimentar. Elas são estímulos por correntes elétricas capazes de gerar movimento. Elas geram contração e estímulo simpático e parasimpático do sistema nervoso central. Ou seja, ela faz a sua musculatura sem você tá querendo fazer isso, contrair e relaxar. Contrair e relaxar, sem que você queira. Então você coloca ela você pode colocar os eletrodos na região onde você quer reverter, vamos supor, naquela paciente, colocaria em cima, na lateral dos olhos, em cima dos olhos, na lateral, né, e geraria um estímulo. Isso aí pode ser feito, pessoal, para quem tem esse conhecimento, até com agulhas de acupuntura, o pessoal faz bastante, coloca a agulha da acupuntura naquela região, coloca lá o eletrodo, né, da corrente, e vai gerar um estímulo muito maior ainda, porque vai estar aplicada a agulhinha. Mas se você não trabalha com acupuntura, coloca somente os eletrodos na região motora, coloca lá a pessoa para fazer. Para isso ter resultado, pessoal, tem que ser feito pelo menos, olha aí, tem que ser feito pelo menos um estímulo de 10 a 20 minutos, tá bom? Dia sim, dia não, ok? Para que tenha resultados. Eu posso acelerar, fazer até todos os dias se eu quiser.
mas pelo menos 10 a 20 minutos, dia sim, dia não. Isso vai acelerar a reversão da sua toxina, porque você vai estar gerando um movimento involuntário naquela região, a sua musculatura vai estar gerando movimento, vai estar gerando vesículas de colina, e essa acetilcolina, né, vai estar sendo encapsulada por vesículas, povoando a placa motora. Quanto mais povoada essa placa motora, mais rápido vai ser o processo aí de brotamento neural. Então vamos carimbar aqui, ó, bom resultado para a corrente Russell, corrente Austen. Lembrando, pessoal, quando eu vou fazer uma reversão de toxina, eu não vou utilizar somente uma terapia, eu não vou fazer só uma coisa. Já coloca aí umas 3 terapias que funcionem junto para poder reverter o mais rápido possível. Ah, Matheus, mas eu queria reverter só uma região, eu queria reverter tudo. Vamos dar um exemplo aí da nossa digital influencer aí, né, que é o motivo da live de hoje, que teve muita gente me perguntando sobre isso. Ali no caso, vamos supor, tenta reverter tudo, porque tá os dois lados, não tá legal, reverte tudo e depois faz de novo. Ah, Matheus, mas aí eu vou ter o prejuízo, porque eu apliquei uma vez que o paciente me pagou. Depois eu gastei para poder reverter, eu vou gastar para fazer de novo? Gente, é lógico. Teve um erro, você corrigiu o seu erro, você não pode cobrar por causa disso. E depois você garantir que esse paciente fique fiel a você, até porque ele vai acreditar mais em você, porque você sabe resolver um problema, você vai dar esse procedimento para o paciente, tá bom? Então eu prefiro refazer o procedimento depois no paciente novamente, porque aí o paciente vai ficar mais satisfeito. Carboxiterapia, pessoal. Ah, Matheus, a carboxiterapia eu já ouvi falar, mas como que ela gera a melhora aí da reversão da toxina? Por quê? Ela vai estimular as reações nervosas por sensação de dor. Tudo que vai gerar uma dor na musculatura muito intensa vai gerar contração. Então você começa a aplicar a Carbox, gera contração, para a aplicação, essa contração relaxa. Vai aplicar de novo, a musculatura se contrai, para de aplicar, a musculatura relaxa. Então você vai gerar esse movimento por uma reação de dor. Além do que a Carbox, ela vai aumentar a oxigenação sanguínea local, estimulando assim a síntese e reparação, a síntese celular, né? Então vai começar a ter síntese de novas células que vão compor o tecido e reparação tecidual. Tanto que a Carbox também é muito utilizada para pés diabéticos, escaras, porque ela atrai o sangue na região e ativa as células para ter síntese celular, então reparação, cicatrização, ela é muito legal. E quando a gente fala isso aí da placa motora, a gente também vai estar fazendo aí uma reparação, uma cicatrização, digamos assim, né? Então vamos carimbar aqui, ó, carboxiterapia, bom resultado também. Ozônio, pessoal, ozonioterapia. A ozonioterapia, pessoal, é uma terapia nova e ao velho novo, né? Ela já existe há tantos anos, mas agora que ela está ganhando mais adeptos, ganhando aí mais pessoas trabalhando com ela. Ela gera um estímulo e recuperação sistemática do organismo, estímulo de mitose celular, é um catalisador de reações. A gente vai aplicar ela assim como o Carbox, a gente aplica local, tá bom? Ah, Matheus, mas eu faço Carbox no ouvido, auriculoterapia, não sei se chama assim, coloco no ouvido. Eu faço aplicação, sei lá, retal da ozonioterapia. Ela vai ter influência no meu Botox?
eu acredito que a longo prazo, sim, pode diminuir aí a durabilidade. Pode a longo prazo diminuir a durabilidade. Mas a curto prazo, eu não acredito que isso vai acontecer, não, tá bom? Então, como que a gente tem que fazer? Tem que fazer a aplicação local. Eu quero que estimule a placa motora naquela região. Eu quero ter uma reparação tecidual naquela região. Quero ter, então, síntese de novas células, estímulos de mitose celular na região da placa motora que está afetada. Então, vamos carimbar aí que a ozonoterapia também tem um bom resultado. Bom, aplicação de laser vermelho ou âmbar. E até podemos colocar aí ou infravermelho. Apesar que o infravermelho, pessoal, ele vai ter mais ação de analgesia, digamos assim, muscular. O que vai ter mais ação mais profunda aí de ação do sistema nervoso central seria o laser vermelho. Nossa senhora. Apagou, beleza. Aqui, canetinha, caneta. Seria o laser vermelho ou o âmbar. Esses aqui são os que teriam a melhor ação. Tá bom, pessoal? Deixa eu só fazer um negocinho aqui, pessoal. Pedir para eu poder fazer aqui. O pessoal que ajuda aqui na live. Pediu para eu poder entrar aqui novamente. Ao vivo, colocar aqui. Então vamos continuar a aula aqui. Lembrando que a aula está sendo toda lá pelo nosso portal do YouTube, tá bom? Lá no Dr. Matheus Macedo Cursos. Mas só continuando aqui então, o laser vermelho ou o âmbar, ele vai fazer ativação de cromófagos, né? Que são as substâncias aí que fazem estruturação de tecidos, né? Que fazem o laser realmente acontecer no nosso organismo. E isso aí eles vão promover a aceleração da síntese celular, aumenta então aí o poder de cicatrização, é um bioestimulador de tecido para rápida recuperação. Ele então é muito utilizado para essa finalidade. Bom, é onde eu falei. É super importante ter o laser aí na sua clínica. Por quê? Porque o laser ele vai fazer com que você tenha vários recursos quando você tiver aí alguma intercorrência. O laser vai ajudar muito em várias intercorrências, tá bom? Só lembrando para quem está chegando aí pelo Instagram, que a nossa live está ao vivo pelo YouTube, tá bom? Dr. Matheus Macedo Cursos. Está aqui embaixo aqui. Entrem lá que vocês vão acompanhar melhor e acompanhar a aula completa aí, sem precisar ficar com o celular de lado. Então, o laser, pessoal, é uma das melhores maneiras. Você vai fazer a aplicação dele local, bom? Como que eu vou fazer? O laser a gente vai aplicar de 4 a 10 joules, tá bom? No paciente. E aí o seu equipamento é que vai falar. Tem equipamento que vai aplicar 4 joules em 10 segundos, tem equipamento que vai aplicar 4 joules em 30 segundos, tem equipamento que vai ser 4 joules em 1 minuto. Então, a gente vai fazer essa correlação aí de acordo com o equipamento que você tem, tá bom? Só voltando aqui, ó, sobre a corrente russa, só marcar aqui também, ó. Então, a gente vai fazer
de 10 a 20 minutos, tá bom? Pode ser todos os dias ou dia sim, dia não. Carbox local, ozonoterapia local e a aplicação do laser aí, então a gente vai carimbar como ótimo resultado. Ele não é bom, ele é ótimo. O laser vai te dar aí um resultado super legal. Quero mandar aqui um abraço aqui para todo mundo que está aqui na live aqui do Insta. Daqui a pouco eu vou fechar aqui, pessoal. Corre lá para o YouTube, Dr. Matheus Macedo Cursos. Corre lá para o YouTube, então, Dr. Matheus Macedo Cursos, que lá está a live completa. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, então, falando sobre a reversão da toxina, a aplicação de fármacos como anti-inflamatórios e ou precursores do sistema nervoso central. Isso aqui, para mim, pessoal, que é o maior X da questão, que é o que vai dar maior resultado para a gente. Bom, então, vou fechar aqui a live do Insta, vamos continuar aqui só com o YouTube de novo, tá bom? Corre lá pro Dr. Matheus Macedo Cursos no YouTube. Então, pessoal, deixa eu terminar aqui. Então vamos aqui, ó. Agora aqui vai ser muito legal a gente entender. O Etna, pessoal, ele é uma medicação que ela é muito utilizada aí para poder fazer reparação do sistema nervoso central. Ela atua diretamente na bainha de mielanina, fazendo aí então essa reparação dos axônios, trabalha aí nas placas motoras, ela tem ação então assim no sistema nervoso central muito legal. Como que a gente toma o Etna, pessoal? Etna, o paciente vai começar quando eu quero fazer uma reversão de toxina, né? Então, nos 7 primeiros dias, eu vou passar para o meu paciente uma dose 8/8 horas. Nossa, tá horrível aqui a letra. Isso aqui é um 8 também, tá bom, pessoal? Então, 8/8 horas. Depois de 7 dias, a gente vai diminuir. Então, do 7º ao 14º dia, um comprimido, uma dose de 12/12. Bom? E depois disso aqui, meu paciente vai do 14º ao 21 dias tomar uma dose diária, tá bom? Isso aí vai ajudar muito a reverter. Mas eu vou utilizar só ele? Não, utiliza mais substâncias para você ter resultados melhores, tá bom? Anti-inflamatório, qual que eu posso utilizar? O anti-inflamatório que tem maior ação assim, que eu vejo em cima da toxina botulínica é o nimesulida. Nimesulida, pessoal, o paciente tá com uma dor de garganta. Só Nime que já sabe. O paciente está com dor de garganta e fez toxina. Não, está com dor de garganta, não. O paciente fez toxina e teve dor de garganta depois, começa a tomar nimesulida, a toxina vai embora assim, muito rápido, muito rápido. Dura um mês depois que a pessoa toma nimesulida. A pessoa toma aí uns 3, 4 dias de nimesulida, é suficiente para perder aí 1, 2 meses de ação de toxina botulínica, tá bom? Então, assim, nimesulida tem uma ação muito, muito rápida aí contra a ação da toxina. Então, favorece muito rapidamente aí o brotamento neural, bom?
Então, ele aqui a gente vai passar para o nosso paciente. Nos 7 primeiros dias, uma dose de 12/12. Só que lembrando, pessoal, esses 2 fármacos aqui, então, como que eles vão agir? Eles não vão agir local, eles vão agir sistemático no organismo do paciente. Então, ele não vai fazer uma reversão, no caso lá da bula, ele vai ter ação não só naquela região, vai agir em tudo e vai reverter a toxina toda. Tem aí também, eu não sou muito adepto dele, tá bom, pessoal? Mas o pessoal pode utilizar aí para reversão da toxina, que é o que a maior parte dos oftalmos utilizam para o paciente quando tem algum problema assim, é o colírio de fenilefrina, 0,125% aí, que é o que vai ser utilizado, tá bom? Então, é uma gotinha. Isso aí a gente está falando de reversão de toxina, tá bom, pessoal? Então, o paciente vai utilizar uma gota de 12/12. Aí, uma gotinha apenas, uma gotinha de 12/12 por até 10 dias. Bom? As medicações, elas vão ser utilizadas por menos tempo. A gente vai ter que utilizar por mais tempo outras ações, tipo laser, tipo as correntes, tá bom? O carbox, o ozônio. Essas terapias são utilizadas por mais tempo. Os fármacos por menos tempo. E aí, a gente tem aqui o DMAI. Ah, mas eu ouvi falar que DMAI não funciona. DMAI isso, DMAI aquilo, DMAI. Eu sempre acreditei no DMAI, Matheus, mas eu ouvi um negócio aí esses tempos atrás, parei de acreditar no DMAI. É aquele velho negócio, né, gente? Você tem um negócio seu que está te dando resultado, que tá dando lucro já há 20 anos. Você ficou milionário com aquilo. Aí a pessoa pega e te fala para você poder fazer diferente. Você pega e, mesmo sabendo que tudo que você fez está dando certo, você vai fazer diferente e começa a ter prejuízo, né? É o que eu falei com a minha mãe esses tempos atrás. Minha mãe, pessoal, faz um pão de queijo incrível. Top o pão de queijo da minha mãe, uma delícia, macio por dentro. Não, se eu pudesse, mandava um pão de queijo para cada um. E aí minha mãe pegou e falou, não, eu aprendi uma fórmula nova, que você usa menos ovo, menos queijo, menos leite. Minha mãe falou isso, eu já falei com ela, não presta, senão vai virar pão de queijo. Ela, não, você tem que ver como é que fica bom, como é que fica macinho. Falei, tá bom, faz. Cheguei na casa da minha mãe, ela tinha feito pão de queijo. Rapaz, a hora que ela colocou, eu achei que era aquelas pedrinhas de fazer enfeite, sabe, no vaso de planta, que as pintas de branco, aquelas pedrinhas. Não achei que fosse aquilo. Falei, nossa senhora, se é isso que fica macio, comecei a dar risada, né? Por quê? Você tem a fórmula que dá certo, e aí você acredita numa outra pessoa que falou e na verdade dá errado, né? Então muitas pessoas já utilizavam quando precisava, sabia, tinha resultados positivos e muda, simplesmente resolve, não vou fazer mais isso porque uma pessoa falou que não funciona e abandona o tratamento. DMAI, pessoal, é uma das coisas que mais funcionam na toxina botulínica, na reversão. E, assim, eu falei de tudo que pode ser feito, mas eu quero destrinchar mais o DMAI. O DMAI eu peguei até alguns artigos que a gente vai destrinchar esse artigo aqui agora, porque é o que eu falei. Eu não chego aqui e só falo as coisas com você, não. Eu vou ensinar vocês a construir o pensamento, tá bom? Vocês vão entender fisiologicamente, biologicamente, farmacologicamente o que acontece. Tá aqui a Larissa dando risada ali, a pergunta da Cristiane Ferreira. Matheus, o colírio pode ser utilizado quando reverter o efeito da toxina geral? Sim, ele vai ter uma ação sistêmica também. Só que aí, se eu for
se eu quero reverter tudo, aí eu prefiro não utilizar o Colírio, aí eu já prefiro partir para um nimesulida, um Etna, tá bom? Principalmente o Etna. O Etna é muito legal, o nimesulida vai ser muito bom, e principalmente o Demai. Então eu gosto muito de utilizar essa mesclinha desses três aqui, passo Etna no paciente, passo um nimesulida, faço a aplicação do Demai, a gente já vai falar sobre isso, e laser, corrente, carbox. Na verdade é o seguinte, quando eu tive pouquíssimos problemas, mas eu já tive que ajudar várias outras pessoas a resolver esses problemas, principalmente de sorriso gengival. Já ajudei alguns a reverter problema de pitose de pálpebra, mais pouco. Vamos supor, de 100 casos que eu ajudei com reversão, vamos pôr aí uns 20 de pálpebra, uns 5 da pessoa não gostar e querer reverter tudo, e os outros 75 aí, praticamente tudo de sorriso gengival. Tá bom? Então, aí o negócio é lançar a mão de tudo. Faz carbox, faz laser, faz corrente e faz aplicação de Demai e faz o paciente utilizar os comprimidos todos os dias, tá bom? O Colírio é mais em caso de pitose palpebral mesmo, quando eu não quero reverter tudo, que eu quero ter ação ali mais só na pálpebra, e aí eu vou ter um resultado mais eficiente nessa região, já respondendo aqui a Larissa. Então, vamos destrinchar o Demai. Antes da gente falar, uma outra coisa que eu sei que eu escutei aí também, que eu dei risada. Isso eu escutei há muitos anos atrás, que quem já foi meu aluno aí em 2011, 2012, sabe que eu já falo aí de Demai para reversão de toxina botulínica, de hialuronidase, até antes disso aí, 2010, 2009, já falava disso aí por causa de estudos, né? O Demai, pessoal, ele tem que ser aplicado exatamente na região onde eu quero ter a ação, tá bom? Como que eu faço a aplicação de Demai? Eu posso fazer a aplicação do Demai todos os dias, ou fazer essa aplicação do Demai dia sim, dia não, tá bom? Assim como a corrente, assim como o laser, mas se eu quero acelerar, faço todos os dias. E qual a quantidade que eu vou aplicar? Isso aí é muito importante. Qual a quantidade que eu vou aplicar do Demai 3%? Primeiro, comprar o Demai, você pode comprar, você tem que comprar ele injetável em laboratórios, tá bom, pessoal? Tipo aí a Biometil. Eu gosto muito da Biometil, eu vejo o resultado das enzimas da Biometil, vejo muito mais resultado, é muito legal. Então, compra aí o seu Demai 3% da Biometil, vai ter um resultado bem legal. Como que eu faço? Biometil tem que ser injetável, tá bom, pessoal? Como que eu faço essa aplicação, então? Eu vou colocar 2 para 1. 2 para 1. Se eu coloquei, então, no orbicular dos olhos do meu paciente, 5 pontinhos, que foi para a pálpebra do aqui, de 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, eu coloquei 3 pontinhos aí com uma técnica americana de 4 unidades, 4 unidades, 4 unidades, que é o que dá mais problema por causa do excesso, não o excesso de pontos, mas excesso de quantidade de unidades em um ponto único. Então vamos supor, peguei aqui um ponto alto perto da pálpebra aqui, coloquei 4 unidades, que é o que atingiu a pálpebra. Quanto que eu vou colocar então de Demai nessa região? Vou colocar 8 unidades. Na mesma seringuinha lá de toxina, eu coloco 8 unidades. Se eu coloquei fazendo sorriso gengival com o meu paciente, coloquei 2 unidades em cada local e derrubou, não ficou legal, eu vou colocar 4 unidades de Demai por aplicação, exatamente do mesmo jeito que eu faço toxina. Eu aplico ele na musculatura, para que ele tenha, para que ele seja invesiculado, né? Não sei se existe essa palavra, mas que ele seja encapsulado por uma vesícula, né? Que ele estimule a produção de acetilcolina naquela região ali muscular, não o Demai, tá bom, pessoal? Desculpa, não é o Demai que é encapsulado.
ele vai estimular a acetilcolina, essa acetilcolina vai ser encapsulada, vai ficar ali na placa motora procurando ali a SNER para poder fazer a ligação e automaticamente ela vai fazer com que tenha brotamento neural a curto prazo. Okay? Então eu faço a aplicação exatamente no mesmo local, o dobro da quantidade. Então 2:1 para que eu tenha resultado. Ok? Ah, Matheus, se eu aumentar a quantidade, não vai ter tanta influência, mas talvez possa gerar mais dor, mais inchaço, porque o DMAI ele gera inchaço no local porque ele tem o poder de atrair água também para a região, tá bom? Então, assim, talvez não seja ideal exagerar muito na quantidade. Ah, Matheus, e o que você estava falando que você ouviu aí e você não terminou de contar? Uma vez, gente, eu ouvi um rapaz falando, que é até professor também e tudo, da ação do DMAI. Se você coloca DMAI num creme, ele reverte a sua toxina. Pessoal, quem faz curso comigo aí de peeling já ouviu falar que a nossa pele ela ela foi feita para ser praticamente intransponível, para não deixar praticamente nada passar. Mas a gente fez um creminho lá para ter uma ação tensora na pele, porque o DMAI ele tem muita ação muscular e ação em derme, tá bom, pessoal? Por quê? Porque ele atrai a água para a derme, por isso que ele causa uma tensão na derme. Então, eu coloquei um creminho com DMAI, só que ele tem baixo poder de penetração. Ele vai custar para passar pela cadeia, pela parte ali da epiderme e vai chegar basicamente somente ali em derme papilar, vai ficar ali na epiderme basal, derme papilar. É só ali que ele vai chegar. Agora a pessoa fala que em creme, o DMAI, ele tem a capacidade de atravessar epiderme, derme, complexo lipídico ali, que é o nosso sistema ali, o subderme, né, que é a gordura ali, né? Passou a gordura, chegou na parte muscular, entra para dentro das fibras musculares, cai na parte neural. Putz, DMAI é uma substância dos deuses, né? Eu chego até a brincar, quando eu vi isso, eu cheguei a brincar. Falei, pô, encontramos aí a cura para meningite fácil, né? Você coloca antibiótico, é só arrumar um jeito do antibiótico ser uma substância carreadora o DMAI ser uma substância carreadora de algum antibiótico que tem ação com a bactéria que causa meningite. Aí você coloca o DMAI com um antibiótico para ser o carregador do antibiótico, né? Num shampoo, lava a cabeça da pessoa, o DMAI já carrega o antibiótico lá para dentro, né? E já resolve o problema de meningite. Então, assim, isso não existe, tá bom, pessoal? O DMAI não é uma substância tão poderosa assim que ela vai sair ultrapassando todas as barreiras da pele, subderme, chegar na musculatura e ter ação. Não. Eu tenho que aplicar ele diretamente na parte muscular, onde eu quero que ele tenha ação, ok? Quero ter o DMAI para reversão de toxina botulínica, eu tenho que aplicar ele na onde eu quero que essa reversão aconteça. Hidratação aqui. Então, carimbar aqui, pessoal, ótimos resultados. Ótimo não, excepcional resultado aí com o DMAI. Então, pessoal, igual eu falei, eu não só fico aqui passando ladainha, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que existem aí estudos, existem aí comprovações sobre o que eu estou falando. Então, a gente vai pegar aqui, ó, eu trouxe aí basicamente 2 estudos que são estudos aí bem concentrados, bem legais, que vocês vão, que tem ótimas referências. Primeiro aqui é um programa de pós-graduação em fármacos e medicamentos da área de produção e controle farmacêutico. Então, ó, desenvolvimento e validação de métodos analíticos e estudos de estabilidade de produtos cosméticos contendo
dimetillaminoetanol, que é o famoso DMAI. Esse estudo aqui, ó, foi um estudo então, da Ivani A. Soares de Andrade Batista, tá bom? Que é uma dissertação para obtenção de grau de mestre. Então, não é qualquer dissertação, não é qualquer coisa, tá bom, pessoal? Para obtenção de grau de mestre. Isso aqui foi registrado, publicado, então, com certeza, ela conseguiu aí, com certeza isso aqui tem muita validade, porque ela conseguiu o seu título aí de mestre com esse artigo. E a orientadora dela é a professora doutora Maria Inês Rocha Miritello Santoro, que deve ser uma pessoa bem importante aí também nesse meio. Eu não conheço nenhuma das duas, mas eu li o artigo, e o artigo não, né? A dissertação aí é fantástica. Então, ó, e aqui a gente tem um outro artigo, tá bom? Que a gente vai destrinchar ele também, que é aqui um artigo que fala... Cadê aqui? Ah, tá aqui, ó. O endereço do artigo aqui de correspondência, tá bom? Esse aqui é um artigo científico, tá bom, pessoal? Que a gente vai utilizá-lo aí também, para a gente poder entender. Aquela era uma dissertação, né, para tese de mestrado, e esse aqui é um artigo científico, tá bom? Que é bem legal também. Então, aqui a dissertação da Ivani, se não me engano, é de 2008, e esse artigo aqui de 2010. Então, são coisas relevantes que são novas, não são muito antigas. Então, começando aqui, ó, separei aqui a parte do artigo e vamos ler juntos aqui, ó. Então, a acetilcolina é um mediador químico de sinapse do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico e também na junção neuromuscular. A acetilcolina e seus receptores e o aparato enzimático responsável por sua síntese e degradação constitui o sistema de neurotransmissão colinérgica. O conhecimento desse sistema principal das vias de sinalização intracelular, que se iniciam pela ativação dos receptores colinérgicos, tem sido utilizado no desenvolvimento de novos tratamentos para síndromes neurológicas e psiquiátricas. Ou seja, pessoal, a acetilcolina ela tem ação total no sistema nervoso central, total na junção neuromuscular, que é exatamente onde a gente está falando ali da placa motora, tá bom? Que é o que a gente viu ali das vesículas, né? E ele é muito utilizado aí na parte neurológica. Então, tá aqui mais uma parte do artigo. Vou pular aqui, estou pegando as partes do artigo aqui, né, que são mais importantes. Uma vez sintetizada a acetilcolina, é transportada e armazenada em vesículas sinápticas. Então, a partir do momento que o DMAI entra, a gente já vai falar do DMAI, a gente está entendendo qual a função da acetilcolina, tá bom, pessoal? Então, a partir do momento que ela é sintetizada pelo organismo, ela entra numa vesícula sináptica. Esse processo é realizado por um transportador vesicular, capaz de elevar até 100 vezes sua concentração. Ou seja, depois que ela entra para dentro da vesícula, ela aumenta em até 100 vezes a sua ação no interior dessa vesícula. Após ser liberada inteiramente por exocitose, ou seja, quando a vesícula ela tem a ligação perfeita lá com a SNER, e aí ela é liberada dentro ali da parte neural. A acetilcolina interage especificamente com os receptores presentes na membrana pré e pós-sináptica, ou seja, ela vai gerar efeito de contração e relaxamento muscular.
a ação da acetilcolina cessa quando é hidrolisada em acetato e colina pela enzima tal, né, presente na fenda sináptica. Ou seja, é exatamente o que eu mostrei dos dois neurônios ali para vocês. Então, a acetilcolina fica ali fazendo a reação das duas até chegar uma enzima ali que quebra a acetilcolina e para de ter a ação muscular. Então, aqui está ficou meio fora de ordem aqui, era isso que eu estava procurando, pessoal, não sei o que aconteceu. Então, ó, esse aqui é o artigo que a gente acabou de ler falando sobre a acetilcolina. Recomendo aí, então, a leitura dele completa para quem quiser. Eu já tirei ali a parte mais específica, porque ele fala de várias outras coisas. Que a gente precisava entender mais era sobre a ação da acetilcolina, né, no organismo, como que ela funcionava. Então, realmente, a acetilcolina é quem faz ter o movimento ali, porque ela tem atuação na placa motora. Isso aí é bem nítido para a gente, né? Então, aqui agora é que eu entrei na parte da dissertação de mestrado da Ivani, tá bom? Então, acabou a parte do artigo, que o artigo era sobre a ação da acetilcolina. E agora a dissertação de mestrado da Ivani é sobre o uso do DMAI. Então, eu peguei aqui já uma parte muito importante do artigo dela, para a gente, da dissertação dela, né, para a gente poder ver. Ó. Como todos os sistemas do organismo, o sistema nervoso envelhece após sofrer danos contínuos provocados por radicais livres, pela má alimentação. Logo, o envelhecimento se inicia, a quantidade de acetilcolina produzida, assim como os efeitos da substância química sobre o músculo diminui. É aquilo que eu falei. Quando a gente vai envelhecendo, você tem menos produção de acetilcolina, automaticamente a nossa musculatura, os nossos movimentos ficam debilitados. Lá no começo eu falei isso da toxina. E uma das ações que diminui a ação muscular também é isso aqui, né? Os danos, o Botox, ele vai gerar um dano na placa motora ali, que faz com que essa placa motora tenha menos movimentos. Mas se for numa região onde a gente tem muita ruga, isso aí é benéfico, né? Não é benéfico na perna, no braço, mas no pé de galinha, na ruga da testa, isso é benéfico. Na verdade, a única maneira de reverter, olha aí, ó, isso aqui que é importante a gente escutar, de reverter o processo produzindo uma contração muscular mais forte e uma pele mais firme. Igual eu falei, o DMAI ele tem ação em pele, né? Então isso aqui é um artigo que não está falando só sobre a ação de toxina botulínica, então está falando sobre tudo. Então, na verdade, a única maneira de reverter o processo aí de diminuir o movimento é produzindo uma contração muscular mais forte. E aumentar, então, é o quê? É aumentar os níveis de acetilcolina ativa no organismo. Então, para que eu consiga ter maior contração muscular e reverter esse processo, eu preciso aumentar os níveis de acetilcolina no organismo. Aí vamos lá. Isso pode ser obtido por meio de hábitos alimentares mais saudáveis, né? E aí, ó, entra onde eu falei, né? Às vezes a gente escuta várias coisas durante muitos anos e depois desacredita de uma hora para outra porque alguém falou sem ter estudado muito. Pela utilização de DMAI. Vixe, Matheus, aí agora sim, então você está falando verdade pra gente. Estou falando. Tanto interna quanto externa. Interna para ação aonde? Para ação na placa motora, lá na musculatura. E externamente, quando eu passo um creme para ter ação na derme, ali na derme papilar, de atração de água, tá bom? Então, estruturalmente, o DMAI é análogo da colina, tá bom? Então, ele vai utilizar a colina aí para poder produzir acetilcolina.
o que notoriamente aumenta a biossíntese de acetilcolina no sistema nervoso central e na derme. Então, na derme, para que tenha aí uma reação tensora na derme. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás aí tinha um creminho, o pessoal falou que era o Botox em creme, o pessoal passava no rosto, esticava o rosto, era como se fosse uma cola tenaz, né, que você passa na mão, ficava aquele negócio assim, que durava umas 2 horas, mais ou menos. Aquilo era repleto de DMAI. Exatamente para quê? Para aumentar a síntese aí de acetilcolina e automaticamente ele tensionava a pele durante um tempinho, tá bom? Então ele tinha o tempo de ação que ele tensionava. Só que o que a gente quer? Não é isso, a gente quer que ele tenha bastante acetilcolina lá na placa motora. Quando eu falei aí que aquela dissertação era muito relevante, ó, ela foi publicada, tá aí em bibliotecas, tá bom? Lá na internet, para quem quiser procurar depois. O DMAI provavelmente acelera isso aqui tudo, pessoal. Não foi só ela que escreveu, ela fez aí então uma revisão bibliográfica de vários estudos para poder escrever isso aqui, tanto que a gente pode ver que está tudo com referências, né? A maior parte aí está com referência. Se vocês pegarem o artigo completo, vocês vão ver referência aqui, ou como eu fui cortando os pedaços mais importantes aqui para a gente, não vai estar tudo referenciado, senão ficar aqui lendo 18 páginas também não dava, né? O DMAI provavelmente acelera a síntese cerebral e a renovação de acetilcolina, caramba, que possui um papel relevante na maximização da habilidade mental e prevenção da perda de memória de idosos, foi o que eu falei, né? Então ele acelera a síntese cerebral e a renovação da acetilcolina, ou seja, síntese cerebral, síntese aí de novos receptores. O DMAI possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias, a gente já sabe que todo produto que tem ação anti-inflamatória, ele vai ter ação em cima da toxina botulínica também. Ou seja, o DMAI, então, não só acelera a síntese neural aí, né, de renovação neural, como também tem ação anti-inflamatória que vai ajudar no nosso organismo a reverter a ação da toxina. Seu mecanismo de ação fez com que fosse comparado à toxina botulínica. Olha que dado legal, pessoal. Lembra que eu acabei de falar aí da tensão? Que fosse comparado à toxina botulínica, já que ambas agem nos músculos. A diferença é que o DMAI provoca tensão e enrijecimento. Ele promove a tensão e deixa mais rígida a musculatura, enquanto a toxina botulínica bloqueia a contração muscular. Ou seja, um é o inverso do outro. Um causa no seu organismo exatamente o inverso do outro. Então, pessoal, é muito nítido e notório aí que realmente ele vai ter ação, mas não acabou não. Vamos continuar aqui, ó. Mais uma parte aqui, ó. Acredita-se que a acetilcolina seja liberada nas placas motoras terminais das junções neuromusculares em quantidades constantes ou vesículas. Quando o potencial de ação alcança a terminação nervosa motora, há liberação sincrônica de 100 ou mais vesículas de acetilcolina. Ou seja, pessoal, quanto mais DMAI eu colocar ali, né, aqui está falando que ele age nas fibras musculares, provocando seu endurecimento, promovendo menos flacidez, papapá. Mas o que acontece? É o que eu estou falando. Ele vai aumentar a síntese de acetilcolina, automaticamente aumentando aí a síntese de acetilcolina na região, principalmente se isso for constante,
aumenta o potencial de ação nas terminações nervosas. Se essa terminação nervosa ela tiver sido cortada, ele vai acelerar o processo de regeneração dessa região. Um estudo conduzido, aí aqui ó, a gente tá falando ainda do artigo da Ivana, tá bom, pessoal? Então, ó, um estudo conduzido por uma pessoa, né? Oda et al. 2002, publicado na revista Skin, efetuou a comparação entre uma formulação de gel contendo o DMAI a 3% e outras substâncias. Mas aí vamos direto aqui, ó. O estudo concluiu que DMAI confere à pele um efeito tensor. Ok, já entendemos isso aí. Os mecanismos envolvidos estão relacionados à mediação da acetilcolina nas junções neuromusculares e ou pelo aumento da contrabilidade, ou das contrações, né, das células não musculares da epiderme. Ou seja, ele tem ação ali na epiderme e na derme, a continuação ali é na derme, tá bom? Por isso que ele causa um efeito tensor na pele. E de acetilcolina nas junções neuromusculares. Pessoal, completo e notório aí que ele vai funcionar. Se move um músculo, aí aqui, né? Quando se move um músculo do braço ou se contrai um músculo do rosto para sorrir, um sinal é transportado pelo nervo, que funciona de maneira muito semelhante a um fio elétrico. É o que eu falei lá atrás, né? Dos neurônios. Até o músculo que foi pressionado a entrar em ação. Na extremidade do nervo há um bulbo que serve como reservatório para substâncias químicas, entre elas acetilcolina. O nervo não se conecta diretamente ao músculo, é interrompido em uma curta distância do ponto de contato. Nessa junção, várias substâncias químicas são secretadas, inclusive a acetilcolina, que é de maior quantidade, que causa a contração muscular. Então, se eu começo a jogar muita acetilcolina na placa motora, ela vai ter blotamento neural. Quando ocorre a contração muscular, o bulbo na extremidade do nervo libera rápida carga de acetilcolina sobre o músculo. Então, pessoal, estou falando mais uma vez, jogo DMAI, ele vai promover ali síntese de mais acetilcolina, mais vesículas que vão ser jogadas sobre o músculo, acelerando aí o processo de brotamento neural. Assim sendo, sempre que a quantidade correta de acetilcolina é secretada para o tecido muscular, ele age pelo aumento do tônus ou movimento muscular básico. Só, tá aí totalmente explicado. Se você leu em algum lugar falando que não tem como fazer reversão de toxina, que o DMAI ele não funciona, que é mentira, que eu sou fulano de tal e estou te falando isso porque eu sei muito, é aquele negócio, né? Existe o papel, ele aceita qualquer coisa que você quiser escrever. A internet, fazer um vídeo, aceita qualquer coisa. O importante é o quê? É você estar baseado em coisas verídicas, em artigos, e essa publicação aí da Ivana, que é um aparato de vários artigos, você pegar lá a referência bibliográfica aí, dessa dissertação de mestrado dela é imensa, bem legal, tá bom? Então, assim, a gente se basear em fatos concretos. Não é um artigo antigo, que eu falei para vocês sobre acetilcolina, não é uma dissertação muito antiga, são coisas aí atuais e muito relevantes, tá bom? Ou seja, se a digital influencer lá, que eu toda hora esqueço o nome dela, tivesse aqui no Brasil e sendo tratada por mim ou
qualquer um de vocês que estão assistindo aqui, né, a Whitney Bua, se ela estivesse sendo tratada por uma de vocês, esse problema que ela está tendo aí há mais de mês já estaria resolvido. Eu tenho certeza que vocês estariam capacitados para fazer isso, porque todos que são meus alunos, inclusive quem não é meu aluno, que sempre entra em contato, na medida do possível, tem total disponibilidade para poder ajudar a resolver os problemas, né? Quem já está aí comigo há mais tempo sabe disso. E a partir de hoje, tenho certeza que foi desmistificado para vocês mais uma coisa. Toxina botulínica, sim, tem como ser revertida. É instantâneo? Não, mas você acelera muito isso. Eu já consegui casos aqui de conseguir reverter a toxina botulínica aí em menos de 15 dias, com resultados bem legais, o paciente ficar extremamente satisfeito, porque ninguém merece ficar insatisfeito com o rosto. E toxina botulínica é bem complicado. Principalmente, pessoal, sorriso gengival. Sorriso gengival, a pessoa perde várias funções da boca, a pessoa não consegue assobiar, a pessoa que fuma não consegue fumar, a pessoa não consegue tomar um suco no canudinho, pessoa que canta não consegue cantar, pessoa que toca algum instrumento de sopro não consegue. Então, assim, é bem complicado, tá bom? Pessoa que ficar com uma pálpebra dessa aí, como que você vai trabalhar desse jeito? É complicado, assim. Então, a gente tem que ter à nossa mão sempre maneiras de resolver o problema. O que eu sempre digo para os meus pacientes: tem uma caixa de hyaluronidase para quem faz preenchimento e tenha uma caixa de DMAI 3% na sua clínica para quem faz toxina. Ah, Matheus, mas eu vou comprar e se eu nunca usar? É igual o seguro do carro, pessoal. A gente paga para ter, para não usar. A caixinha de hyaluronidase, a caixinha de DMAI, é um custo irrisório pelo que você vai fazer. Porque se o paciente chega com um problema desse, você tem que iniciar a reversão imediatamente. E aí você inicia essa reversão imediatamente. Quanto antes você começa, mais rápido é o processo de reversão. Tá bom? Então, os passos. Entra aí com laser DMAI. Esses não pode faltar. Laser DMAI. Aí entra com Etna e um nimesulida. Bom, se eu quero reverter só o local, aplicação de DMAI no local, aplicação de laser somente local, e aí eu posso pôr um pouquinho de ozônio, um pouquinho de carbox, uma corrente só local. Se eu quero reverter tudo sistêmico, acelerar esse processo, aí eu entro com Etna também, posso entrar com nimesulida, e aí eu vou ter um resultado mais rápido, porém sistêmico, de reverter tudo. Vamos aqui então para responder mais algumas perguntinhas. Se alguém tiver aqui uma perguntinha, pode mandar. Está aqui o grande Sérgio Tomé. Abração, Sérgio. Abraço para as gêmeas aí. Professor, muita informação importante. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por todos que estão aí. Larissa, muito obrigado também. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo hoje. E pedir mais um favor. Deixa o like aí. Compartilha a live. Hoje foi a primeira aqui do YouTube, pessoal. Preciso muito da ajuda de vocês. A gente vê aqui lá no Insta, tinha uma repercussão bem maior, porque lá eu já tinha bastante seguidores, né? E aqui do YouTube a página está começando agora, então preciso muito da ajuda de vocês aí para deixar o like e para compartilhar nos grupos aí, para que mais pessoas possam assistir, acompanhar a gente aqui e mais profissionais tenham resultados positivos com a reversão da toxina e não fiquem aí sem recurso, tá bom? Forte abraço, beijo no coração de todo mundo aí e até a próxima. Vamos tentar que semana que vem tem mais. Agora tem que terminar de arrumar a aula desse final de semana aí, que é dos preenchimentos corporais, que é bem legal, hein? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.